restaurar o silêncio de todos, por favor. Silêncio que a cerimônia exige, silêncio que nosso coração deseja. Aqueles que aqui começam a chegar, já se encontram aqui em oração. Mais uma vez eu peço, com muito carinho, para que nós possamos já silenciar as nossas vozes e deixar que o coração e a alma possam dizer por nós. Faltam 2 minutos para as 3 horas da tarde, a hora da morte de Jesus, a hora da misericórdia. Já convido você para que fique de pé. E já nos prepararmos para o início desta celebração.
Ó Deus, que pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo destruístes a morte, que o primeiro pecado transmitiu a todos, concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo sacrifício de seu Filho amado, Deus liberta o mundo do pecado e faz brotar a vida de onde havia morte. Como cristãos conscientes do sangue inocente derramado pela nossa salvação, temos de carregar a cruz com o Mestre, através de uma vida de entrega aos irmãos e em tudo obediente ao Pai. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter um aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu, como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheios de sofrimento. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, para justos e inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos e objeto de pavor para os amigos. Ó gentios que me veem pela rua, os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso despedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, a vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino, libertai-me do inimigo e do destruidor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu, mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve a Cristo obediente, salve amor onipotente, e te entrega
Cédron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Responderam: A Jesus Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo que seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhes respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas, porque me interrogas. Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse.
Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que responde ao sumo sacerdote. Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostrem que, mas se falei bem, porque me bates. Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se ele não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus. Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou
Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibas que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes. Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar. Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei. Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os
sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. E depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas,
cortado como uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebraram nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aqueles que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito com mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e o envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Nós estamos nessa celebração, nesse ato litúrgico, celebrando o que seria o fracasso definitivo do projeto de Jesus. Estamos celebrando o extremo, o máximo, o ponto mais fundo de que o projeto de Jesus poderia ter chegado, sua paixão. Vejam que na tradição cristã, nós não falamos simplesmente da morte de Jesus Cristo, porque o Senhor não é mais um que morre em meio a tantos dentro do seu projeto, mas Ele sofre uma paixão, Ele sofre algo por ter um ideal, e mais do que ter um ideal, concretiza isso na sua vida. Nós sabemos, e isso é bem verdade, que o Cristo se entrega e se oferece por cada um de nós, para pagar aquilo que as nossas culpas, que os nossos pecados, que os nossos erros fizeram com que Ele morresse de fato. É o Cristo quem nos tira da situação de escravidão, de pecado, de tristeza, de trevas, de sombra. E Ele tira a cada um de nós exatamente assumindo sobre suas costas os nossos pecados, as nossas tristezas, as nossas trevas, e vivendo as próprias trevas. Talvez, se a gente não tomar cuidado, a gente pode pensar que Jesus, por ser Deus, Ele também aguentou essa situação com muita facilidade. Mas, meus irmãos, tudo aquilo que nós sentimos no coração, tudo aquilo que nós sentimos na nossa vida, também sentiu Jesus, porque Ele também é homem. A diferença é que Ele percebe a sua missão, e essa missão o faz tomar consciência de que, de fato, na vida dele se manifesta o Deus, que no início do Evangelho nós ouvimos ser chamado de sou eu. É interessante percebermos que quando Jesus responde que sou eu, os discípulos, aqueles que estavam procurando Ele, caem, não aguentam. Esse é o nome com que os judeus davam a Jesus. É o nome com que Deus se apresentou no deserto a Moisés. Quando você chegar lá, diga a eles
que o eu sou chegou. Diga a eles que o eu sou, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, está querendo falar com esse povo. Esse evangelho de João, ele tem uma série de simbologias como esta. E ele foi o evangelho escrito mais tarde. Mas ele é muito interessante de percebermos como a riqueza de detalhes quase dramáticas fazem com que a gente entenda e perceba tudo. Quem de nós aqui, em algum momento, enquanto a gente ouvia esse anúncio da paixão do Senhor, não imaginava essa cena na sua cabeça, se não ela inteira, mas pelo menos um trecho, porque era muito claro, né? Arrastaram a Jesus, partiram suas vestes, levaram ele para um canto, colocaram uma coroa, uma série de coisas que a gente vai percebendo que vão construindo e compondo esse Deus que desce até o mais profundo para poder nos salvar. Mas eu queria abordar de maneira geral 3 questões que aparecem no Evangelho e que são muito fortes. A gente poderia se perguntar se Jesus, que é Deus e que é homem, não poderia em nenhum momento ter começado a se rebelar, tentado fazer com que a sua força fosse maior do que aquela situação que estava. Por que ele abaixa a cabeça? O evangelista diz para nós que o dia em que matam Jesus era o dia da preparação para a Páscoa. Era uma sexta-feira, o dia em que se preparava a Páscoa. O que os judeus preparavam na Páscoa? O que eles faziam para celebrar essa preparação? Eles matavam um cordeiro. Esse cordeiro, ele era imolado e depois era partido, distribuído. Aquilo que nós ouvimos ontem na primeira leitura, né? Que as famílias iam pegar e colocar um cordeiro entre elas e partilhar, lembrando que esse cordeiro era aquele que viria de fato expiar e tirar os pecados do mundo inteiro. Em Jesus Cristo, nós vemos um novo cordeiro, e não um cordeiro mais figurativo como acontecia com os judeus, mas o cordeiro verdadeiro, o cordeiro imolado, o cordeiro que é o próprio Cristo. Desde o início da fé cristã, nós ouvimos que Jesus é chamado desde sempre para sempre como Cordeiro. E sabe qual é a prova de que de fato ele é o Cordeiro? Ele não revida. O Cordeiro, quando vai morrer, cruza as patas, abaixa a cabeça e chora. É muito interessante de perceber que Jesus em nenhum momento revida. Porque, não só porque ele entende a missão dele, mas porque ele quer ser mostrado e ele quer ser reconhecido como esse cordeiro. Já não haverá mais necessidade de que ninguém mais morra, que ninguém mais padeça por conta dos pecados, da escravidão, da tristeza. É por isso, meus irmãos, que a fé cristã tem uma raiz tão forte e luta pela dignidade da vida humana desde sempre. Porque o Senhor, que é Deus, se fez homem e deixou-se ser levado ao extremo, que é a morte. O Senhor experimentou a mais profunda das sensações que só os homens conseguem ter. Só nós sentimos o que é a dor da morte. Talvez os outros animais, eles sintam de alguma outra maneira, tenham um instinto, mas daqui a pouco parece que some. Só a gente tem feridas porque o nosso irmão faleceu, porque aconteceu alguma coisa. Nós damos esse sentido para a morte muito profundo. Jesus ressignifica isso. Ele é o Cordeiro. Um segundo momento, e ele perpassa o Evangelho inteiro, é a ideia de jardim. Jesus é entregue e é lá que os soldados interpelam ele e os seus discípulos, num jardim. E depois que acontece toda a cena da morte de Jesus, da crucificação de Jesus, tiram ele e colocam Jesus num túmulo, num jardim onde ninguém tinha sido sepultado. O último jardim onde todos nós tínhamos sido sepultados era o jardim onde os homens, Adão e Eva são as figuras desses homens, eles desobedeceram à vontade de Deus e voltaram-se contra o seu Senhor. Nesse jardim estávamos todos nós sepultados, mas o Senhor, sendo sepultado nesse jardim, lavou e purificou a cada um de nós. É nesse Evangelho que nós ouvimos também uma lança que transpassa o coração de Jesus e de lá sai sangue e água.
A gente daqui a pouco vai ter na igreja o movimento da Divina Misericórdia, que lembra sempre desse sangue e água que corre de Jesus. Alguns padres da era cristã, no início da era cristã, diziam que esse sangue e água simbolizavam os dois grandes sacramentos da vida de fé, o batismo e a Eucaristia. Meus irmãos, nós temos a possibilidade de não mais sermos sepultados nas trevas, não sermos mais sepultados nos pecados, nos vícios. Nós temos a possibilidade porque Jesus nos deu. Nós temos essa possibilidade porque constantemente o Senhor nos dá. Não é uma luta contra o pecado, porque a luta contra o pecado já foi vencida em Jesus Cristo. Ele já pagou de uma vez por todas. Não existe mal que é mais forte que o Senhor. A luta é contra a nossa vontade, contra nós mesmos, contra a gente que mais uma vez quer voltar a se enfiar e se sepultar naquele mesmo jardim que foram sepultados Adão e Eva, onde eles pecaram. Se nós, que somos cristãos batizados, de fato vivemos o nosso batismo e comungamos e vivemos o Cristo que se faz presente no nosso meio através da Eucaristia, e depois nós que o recebemos vamos pelo mundo anunciando esse Evangelho, nós não temos nada a temer, porque o Senhor já tudo pagou por nós e nos deu as forças necessárias para isso. Talvez o mundo hoje precise tanto da mensagem do Evangelho porque falte cristãos de verdade. Faltam muitos cristãos que na vida vivem aquele batismo que já receberam e a Eucaristia que continuamente recebem. O padre dizia ontem na celebração, e é uma grande verdade: quando recebemos o Cristo na Eucaristia, temos que tomar muito cuidado para não recebermos o corpo de Cristo e lá fora sermos pessoas totalmente alheias a Jesus. Matamos a Jesus Cristo mais uma vez lá fora. E matamos a Jesus Cristo nos nossos irmãos. Todas as vezes que vemos eles atolados nas situações difíceis da vida e não lhes estendemos as mãos. Meus irmãos, a gente não consegue resolver a vida de todo mundo, mas o pouco que eu posso fazer, eu tenho a obrigação de fazer. Porque Deus, que não tinha obrigação nenhuma conosco, por inteira graça, nos tirou da nossa situação de servidão, de escravidão. Por fim, eu queria lembrar e mostrar para vocês, nessa celebração, ela é inteira marcada pelo silêncio. Silêncio no nosso tempo, silêncio no mundo em que a gente vive hoje, incomoda. Vocês já repararam que às vezes a gente entra para dentro de casa, a gente liga a televisão, ou a gente põe uma música, ou a gente tem que estar sempre rodeado de pessoas, porque ensinaram a gente que mente vazia é a oficina do diabo, não é verdade? Ensinaram para a gente isso. De maneira que a gente não consegue ficar em silêncio. E pior ainda, estamos na presença de Deus e eu tenho a necessidade de ficar conversando com qualquer pessoa. Meus irmãos, o silêncio dessa celebração e o silêncio que pairou quando Jesus, o verdadeiro Cordeiro, aquele que nos deu a possibilidade de conversão, morre, esse silêncio paira sobre a terra, porque Deus, aquele que sempre nos anunciou uma mensagem de salvação, sempre falou para nós, nesse momento permanece quieto. Não porque ele está apático diante da situação e do sofrimento humano de seu filho, mas porque ele olha para Jesus, olha para ele, recebe essa sua paixão e se compadece de Jesus. Nós também precisamos fazer silêncio mais na nossa vida. Quem faz silêncio diante de Jesus, quem faz silêncio diante de Deus e medita a palavra de Deus, não dá conforme as minhas maneiras, como eu quero fazer, mas deixo Deus falar, deixo Deus ser Deus na minha vida. Quando eu faço esse momento de silêncio, eu percebo que a voz de Deus ressoa mais forte. É o silêncio que não é o simplesmente calar-se, mas é aquele silêncio que a gente para, respira, olha para Deus e diz com toda a confiança, como Jesus disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, eu entrego a minha vida. Meus irmãos, se quisermos viver como Jesus e alcançarmos a ressurreição que foi dada a Ele, precisamos ser obedientes ao Pai, mas sobretudo precisamos conhecer intimamente o Pai, e o caminho para conhecermos o Pai é por Jesus Cristo. Que hoje, com essa celebração, quando você olhar para a cruz do Senhor, a cruz que vai ser nos apresentada, que nos será apresentada,
que nós possamos, que você possa no fundo do seu coração dizer ao Senhor que você quer uma vida nova transformada pela cruz de Jesus. Mas para isso a gente precisa aguentar com firmeza, inclusive as próprias dores que se abatem sobre nós. As dores podem ser grandes, mas acreditem, Deus não fica simplesmente apático à nossa situação. Ele também não ficou apático à situação de Jesus. O que parecia ser o fim era só o começo. Por isso que nós estamos reunidos aqui hoje, porque confiamos e acreditamos nesse amor de Deus. Vamos, ouvindo essa palavra do Senhor, permanecer alguns instantes em silêncio e pedir isso ao Senhor do fundo do coração. Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, seja o meu guia, faça da minha vida o que o Senhor quiser. A cruz é o emblema do Redentor. Ali está a nossa saúde. Nesta hora de dor, a salvação se manifesta, e embora pecadores, mas resgatados da morte pelo sangue de Cristo, elevemos ao Pai nossas preces pelo mundo inteiro, que foi redimido pela cruz, pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Roguemos ao Senhor. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente de sua igreja, governando o povo de Deus. Roguemos ao Senhor. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos.
Deus eterno e todo-poderoso, que dispusesses todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso bispo Pedro Carlos, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja, e por todo o povo fiel. Roguemos ao Senhor. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Roguemos ao Senhor. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Roguemos ao Senhor. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Roguemos ao Senhor. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e os seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor.
iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Roguemos ao Senhor. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Roguemos ao Senhor. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar da verdadeira paz e liberdade. Roguemos ao Senhor. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem provações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Roguemos ao Senhor. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Chegue até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem suas provações com o socorro da vossa misericórdia.
Por Cristo nosso Senhor. Amém. A cruz é o emblema do Redentor. Ali está a nossa saúde, a nossa vida e a nossa ressurreição. Irmãos, adoremos o Salvador, que se fez cordeiro imolado para a nossa salvação. Cantemos com ele a glória da cruz e lamentemos também com ele a nossa ingratidão. Meio da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos, vinde adoremos, vinde adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos, vinde adoremos, vinde adoremos.
Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos, vinde adoremos, vinde adoremos, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos, vinde adoremos, vinde adoremos, adoremos. Povo meu, que te fizeram, dizem que te contristei. Que mais pode eu ter feito, em que foi que eu te faltei? Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Deus Santo, Deus forte, Deus Neste momento será feito o beijo da cruz pelo padre, o diácono, os ministros, aqueles que servem ao altar, mas também por aqueles que vão fazer a encenação da Via Sacra. Todas as outras pessoas beijarão a cruz ao final da celebração. Então aguarde esse momento, reze do fundo do seu coração, para que depois, quando você beijar a cruz do Senhor, possa de fato receber o perdão dos seus pecados. Vamos cantar do fundo do nosso coração, dizendo que confiamos na cruz do Senhor. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelou.
olhando para ti, sofrendo nessa cruz, eu sinto a ingratidão de tão grande desamor. Eu me lembro, meu Senhor, já estive em outra cruz, do pecado e da morte, mas teu amor me libertou. Tu perguntaste quem te condenou, da morte o Senhor me libertou. Agora eu pergunto, quem te condenou? Por que matar alguém que tanto amou? Olhando para ti, no alto desta cruz, eu vejo a gratidão de alguém que sabe amar. Não precisa perguntar quem me condenou. Foi eu que me entreguei só por amor. Eu posso dar-te as mãos pregadas nesta cruz, mas posso dar a ti meu coração. Ninguém jamais amou como sempre vou te amar. Meu sangue vai enfim te libertar. Não posso dar-te as mãos Pregadas nesta cruz, mas posso
Fizemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Felizes os convidados para o banquete da ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pode sentar-se um momentinho, por favor. Então agora, após a oração que o Padre vai fazer sobre vocês, né? Então aí vai ter o beijo da cruz, né? Todos vão poder ter a oportunidade de vir e oscular a Santa Cruz do Senhor. É o único dia do ano que a igreja nos dá essa possibilidade de, nesse beijo, adorar o madeiro, a cruz redentora de nosso Salvador. Então, mesmo que demore, não tenha pressa. Hoje é dia santo, é dia de guarda, né? É dia que a gente medita a paixão, o amor ao extremo, como o nosso seminarista pregou tão bem, o amor de cruz, a loucura da cruz, insensatez para os gregos, loucura para os pagãos, mas para nós é causa de salvação, vai dizer São Paulo, né? É salvação de Deus, a cruz é sabedoria de Deus, olha, para confundir os fortes deste mundo. Olha que bonito. Na fraqueza Deus revela todo o seu amor, toda a sua realeza. A redenção é o trono onde Ele reina glorioso sobre toda a nossa existência. Então não deixe de vir e fazer o seu ósculo, beijar o madeiro da cruz do Senhor. E aí nós realizamos também, aqueles que puderem ajudar, a coleta dos lugares santos, né? Eu pedi para o Mário falar, mas eu já vou reforçando. A igreja cuida de alguns lugares em Jerusalém, lugares, né, que histórico, né, da nossa fé, da nossa tradição. Por exemplo, a igreja da crucificação, aonde tem a pedra onde a cruz do Senhor foi colocada, ali tem uma igreja, é lá nós cuidamos. Então esta coleta é para ajudar a manter esses lugares, né? Tem lá a igreja no Monte das Oliveiras, onde Jesus sofreu a sua agonia. Nós fizemos essa memória desde ontem à noite até agora à tarde, quando nós ficávamos em hora diante dele ali no Horto das Oliveiras, né? O Getsemane. Tem uma igreja e tem a igreja católica, então cuida. Então essa coleta que nós realizamos nesse momento é para ajudar. Então a gente manda, não fica nada na nossa paróquia nem na nossa diocese. Depois o cardeal lá que cuida, né, não é uma diocese, eu tenho um nome, não me recordo agora, ele manda uma carta explicando, agradecendo cada diocese que envia este valor para manter
são lugares que, patrimônio da nossa humanidade, né? Então a gente não pode perder, tá bom? Então, com muita tranquilidade, você pode colocar a sua oferta. Também, aqueles que vão beijando a cruz, pode tomar água aí no banheiro, né? Porque assim que terminar o beijo da cruz, a gente já vai começar a nossa via sacra, a nossa procissão, tá? É melhor que você fique por aqui mesmo. Mas se morar perto, dá tempo de ir em casa, né? Tomar uma água. Aqui também tem água, viu? Mas se morar pertinho, ainda dá tempo. Mas quem quiser ficar, já pode ficar por aqui. Nós vamos sair com a procissão de lá de dentro da igreja, né? Vamos fazer uma oração e sair aqui pelo portão de João Moraes, descer aqui e parar na frente da igreja para começar a via sacra. E aí tem o julgamento, a flagelação, né? Aliás, começa o julgamento do Senhor e aí ele recebe a cruz para poder sair a procissão, tá bom? Então, quem quiser adquirir a sua velinha com suporte também, já adquira agora, né? Não deixe para chegar faltando 10 minutos, aí quer comprar e quer sair logo com... Não, aproveita agora, já adquira o seu suporte com a velinha, o cílio da família. Amanhã nós vamos acender na noite da Páscoa. O padre vai ensinar vocês a colocar os cravinhos, né? Você pode também estar adquirindo na nossa lojinha, tá bom? Assim que o padre fizer a bênção, no momento do beijo, que vocês, aqueles que forem beijando, os que forem sentados esperando, vamos, como o nosso seminarista disse, é dia de silêncio, né? Que não é um silêncio, ausência apenas, né? Vamos ouvir as músicas, são tão lindas, né? Olha que acabamos de cantar. Vamos meditando, é um silêncio fecundo, deixando que as palavras desse dia são poucas, mas significativas, fecunde o nosso coração, não é? O Senhor falou pouco, se a gente for analisar na leitura da paixão, porque ele já sabia, né? Tudo está consumado, né? Não adiantava ele falar muito, mas suas palavras foram palavras de decisão, palavras que de fato mudaram a nossa existência, né? Então a gente vai também adorando no silêncio, enquanto a gente vai indo para chegar a ter o madeiro e beijar o santo leito, beijar a imagem de Jesus crucificado. E amanhã, lembrando que a nossa missa, aliás, a vigília pascal, às 18 horas, tá bom? 18 horas, é mais cedo, venham, para que a gente também não tenha, né? O pessoal possa, com muita calma, né? Participar de toda a vigília pascal sem pressa, ok? Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor.